Olá, eu sou Marcelo Paes e hoje nós vamos falar sobre a minha estrutura de opções favorita, que são as travas de alta. Vou explicar como é que monta, como é que é o gráfico de payoff e como é que a gente ganha dinheiro com elas. Fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Já vou pedir para vocês, desde já, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações e deixa um like se você gostar do vídeo, que ajuda bastante o canal a crescer. Então solta a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, sem mais delongas, direto ao assunto, por que travas de alta? Por que esse nome de travas de alta, né? As travas de alta são chamadas assim porque elas são estruturas de opções das mais simples que a gente consegue montar, e ela é uma operação que dá lucro com a alta dos preços, ou seja, com os ativos com os preços subindo, com os preços em alta, por isso que é uma trava de alta, e a parte da trava é chamada assim porque os lucros e os prejuízos são travados. A gente tem um lucro máximo definido quando a gente monta a operação e o prejuízo máximo também definido quando a gente monta. Então, a gente já sabe o máximo que a gente vai ganhar e o máximo que a gente vai perder. Por isso que elas são chamadas de travas de alta. Com isso em mente, a pergunta que vem na sequência é: por que eu travaria meus lucros, né? Por que não comprar só uma call a seco, por exemplo, e ganhar com a alta dos preços que possa acontecer? O Luiz Fernando Rocha, que é meu amigo, gosta muito de explicar dessa forma, eu vou usar a explicação dele. As opções sozinhas são como átomos, né? Os átomos são altamente instáveis. Para estabilizar os átomos, a gente precisa colocar outros átomos juntos formando moléculas, né? No caso das opções é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem uma call a seco, ela é altamente instável. Qualquer variação no preço para cima ou para baixo faz com que a gente ganhe ou perca dinheiro muito rápido. E eventualmente um movimento contra o preço, no nosso caso, a gente comprou uma call, por exemplo, se o movimento do preço é muito rápido para baixo, a gente perde todo o dinheiro que a gente colocou na operação de forma muito rápida. Então, para tentar diminuir um pouco dessa volatilidade que as opções sozinhas têm, a gente coloca uma outra estrutura junto, uma outra opção, uma outra ponta nessa estrutura, formando uma molécula mais estável. E aí a gente tem uma menor variação dos preços dessa estrutura do que seria com uma opção a seco. A definição de uma trava de alta é a compra de uma opção com strike menor e a venda de uma opção com strike maior. Não importa se é call ou se é put, se a gente comprar strike menor e vender strike maior, a gente vai estar falando de trava de alta. Então, antes da gente ir direto para o Opilab e ver a operação sendo montada, vamos entender como é que funciona o processo de venda de uma opção. Quando a gente compra uma call, a gente está comprando o direito de comprar o ativo pelo preço que está no strike. Então, se a gente comprou uma call da Petrobras a R$20, por exemplo, se a Petrobras estiver a R$21 no vencimento, a gente tem o direito de comprar a Petrobras a 20 e vender ela por 21 se a gente quiser. Então, a compra de uma call nos dá o direito de comprar um ativo pelo preço do strike até o vencimento. Quando a gente fala de vender uma opção, uma call, no mesmo exemplo, se eu vendo uma opção da Petrobras com strike em R$20, vamos supor que eu recebi R$1 por essa operação, esse R$1 entra no meu caixa, eu recebi R$1. Se a Petrobras estiver abaixo de R$20 até o vencimento, esse R$1 fica para a gente. Então a gente ganhou esse dinheiro. Ou seja, quando a gente vende uma call, se os preços caírem, a gente ganha com essa operação. Porque a gente pode inclusive recomprar. Imaginem que eu vendi a call da Petrobras a R$20, ela estava a R$20, vendi por R$1. Aí a Petrobras caiu para 18. Provavelmente essa opção de R$1 vai cair para 70 centavos, 80 centavos. Eu posso recomprar essa opção nesse momento e como eu recebi R$1 e estou pagando agora 80 centavos para fechar a operação, eu estou ficando com 20 centavos lá no meu caixa, que tinha entrado do R$1 quando eu recebi. Então a gente pode ganhar com a queda. E assim, para ganhar com a queda, uma das formas que a gente tem é vender as opções. É claro que a gente não pode vender opções a seco, né? Principalmente as calls, descoberto, sem ter as ações, porque esse prejuízo pode ser infinito. A gente pode ter a ação da Petrobras, por exemplo, descobriram um poço de petróleo, amanhã a gente vendeu a opção de R$20, a Petrobras vai por R$80. A gente vai ter que comprar a Petrobras a R$80 e entregar por 20, porque é isso que a gente fez, é esse contrato que a gente fez quando a gente fez a venda de uma call. Então, entendido o conceito da venda, vamos para o Opilab agora, a gente vai ver a montagem das duas estruturas separadas, a gente vai entender como é que elas funcionam juntas e a gente vai terminar de entender como é que funciona as travas de alta. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o Opilab. A gente já está vendo aqui a montagem de uma opção a seco. Eu comprei aqui, olha só, a Petro I226 com strike em 23 e 28 e paguei R$1,05 por essa operação. Qual que é o gráfico de payoff dessa estrutura? Então, a gente tem aqui abaixo do preço de 24,34, que é o strike de 23 e 28, mais 1,06, que foi o que a gente pagou pela operação, abaixo desse valor a gente tem prejuízo nessa operação. Então, quando a gente compra a call a seco, a gente está pagando nesse caso R$1,06. Se no vencimento o preço da Petrobras estiver abaixo de 24,33, a gente zerou, a gente perdeu dinheiro nessa operação, né? Se o preço estiver acima desse valor, a gente começa a ter lucro na operação. A partir daí,
até o limite que o preço subir. Então, quando a gente compra a call a seco, a gente não tem limite de ganhos. Aí vamos pegar agora uma venda de uma call. Então eu vendi aqui a call, o strike um pouquinho acima, para a gente já ver a estrutura, no 23,78. Então, quando eu vendi ela no 23,78, eu estou recebendo 80 centavos nessa operação. Então, como eu recebi 80, o meu desejo é que ela caia de preço ou que ela fique abaixo do valor do strike que a gente está vendendo, que é 23,78, mais o valor que a gente recebeu, que vai dar aqui aproximadamente 24,52, mais ou menos, que é o preço aonde a gente passa a ter prejuízo. Até aqui a gente ainda está no 0 a 0, que é o break-even, e a partir daqui a gente está perdendo dinheiro. Então vejam que na call a seco a gente ganha com os preços subindo e na call vendida, né, a seco vendida, a gente ganha com os preços caindo, né? A gente fica no lucro com os preços caindo aqui para o lado de cá. Então vejam que são forças opostas, a gente tem uma força para alta e uma força para baixa. Quando a gente coloca as duas estruturas junto, a gente vai ter essa estrutura aqui que é a trava de alta. A gente paga um prêmio que é o máximo que a gente vai perder nessa operação. Se ela passar desse preço aqui, a gente passa a ter lucro e aí a gente tem um lucro definido até aqui. Por que isso acontece? Quando a gente compra uma call, a gente tem o direito de comprar o ativo pelo strike. Então, no caso aqui, o strike é 23,28. Se no vencimento a Petrobras está acima de 23,28, a gente tem direito de comprar a Petrobras por 23,28 e vender ela pelo preço que tiver no mercado. Vamos supor que estava R$ 24. Então, eu comprei a call do strike 23,28, ela está R$ 24 no vencimento, então eu vou lá, exerço o meu direito, compro as ações por R$ 23,28 e vendo elas por R$ 24. Então eu estou tendo um lucro aí de 72 centavos. Né? Essa é a call a seco. Só que aí o que a gente fez? A gente vendeu uma call no 23,78. Quando a gente vende, a gente tem a obrigação de entregar as ações da Petrobras pelo strike no dia do vencimento. Nesse caso aqui, então, o que a gente está falando aqui? A partir de 23,78, se o preço da Petrobras estiver acima de 23,78, eu vou ter que entregar essa ação para quem comprou essa call de mim. A gente, então, entende por que o preço se trava. A gente tem uma força que é de alta, conforme os preços estão subindo eu estou ganhando, só que a hora que chega no 23,78 eu paro de ganhar. Então eu ganho acima de 23,28 e começo a perder a partir de 23,78, só que aí a call continua valorizando, a call vendida vai perdendo, então a gente passa, o tanto que a gente ganha na call comprada, a gente perde na call vendida. E por isso que o preço fica travado. O lucro máximo numa operação de trava de alta é a diferença entre os strikes, que é o 23,28 com 23,78, a gente está falando de 50 centavos. Esse seria o lucro máximo possível. Não seria o lucro máximo possível dessa operação, porque a gente está pagando para montar essa operação, a gente está pagando 31 centavos aqui na compra e vendendo por 13 centavos. Então a diferença aqui é o que a gente pagou, é a perda máxima que a gente tem na operação e o lucro máximo consequentemente não é de 50 centavos. Então, com tudo isso em mente, a gente consegue entender por que ter a call a seco é mais perigoso, é pior do que comprar a trava de alta em alguns casos. Se a gente não tem convicção de que o preço vai subir, que ele vai subir rápido, é melhor fazer uma trava, porque ela é mais estável. Se a gente acha que o preço vai subir rápido, a gente compra uma call a seco. É assim que a gente escolhe se a gente vai comprar uma call a seco ou comprar uma trava de alta. A trava de alta, só para ter no nosso exemplo aqui, se eu compro a seco essa call aqui, que é a Petro I226, e pago 1,5, essa é a minha perda máxima, é R$ 1,05. Quando eu faço a venda, eu estou tirando 80 centavos aqui, então eu estou recebendo 80 centavos. Então, de 1,5 menos 80 são 25 centavos. A gente vai pagar só 25 centavos para ter um lucro possivelmente parecido se a Petrobras, por exemplo, ficar na faixa do R$ 24, por exemplo. Se a gente comprasse uma call a seco, a Petrobras fosse para R$ 24, a gente teria, vamos até ver o exemplo aqui, eu comprei a call a seco, paguei 1,5. Se a Petrobras estivesse a R$ 24, a gente ainda nem teve lucro, olha só. A gente está falando aqui que com a Petrobras a R$ 24, a gente ainda teria prejuízo de R$ 346 nessa operação específica aqui. Por quê? Porque a gente pagou R$ 1,05 nessa call e a Petrobras a 23,28, no máximo a 24 a gente estaria ganhando no máximo 72 centavos. E a gente pagou 1,5. Então a gente fica no prejuízo nesse caso aqui. Então com a trava de alta nessa mesma operação, a gente está pagando 1,5 para comprar e recebendo 79, aqui 80 centavos. A gente está falando de 26 centavos de custo. E se a Petrobras for a R$ 24, que era aquele mesmo valor que a gente acabou de ver,
onde a gente teria prejuízo, na trava de alta a gente já está tendo lucro de R$ 227. Por quê? Porque a gente já está na nossa zona de lucro, a gente pagou menos pela operação e está ganhando igual, a gente está ganhando mais até do que se a gente tivesse comprado a call a seco. Então vejam que a trava de alta ela reduz o seu lucro, mas no movimento menor de preço, onde o preço suba e vá acima do strike da vendida, a gente tem lucro máximo na operação, enquanto que na call a seco a gente não teria esse lucro. E outra coisa também que acontece é que se o preço cai muito rápido na trava de alta, a gente vai perder no máximo esses 23 centavos e no caso da compra a seco a gente poderia perder bem mais que isso, a gente poderia em situação similar de preço perder 50, 60 centavos. É por isso que é tão importante conhecer as travas de alta e usá-las a nosso favor. E aí, para concluir, então, agora a gente vai ver as travas de alta com put. As travas de alta com put, lembrando, trava de alta é sempre que eu compro um strike menor e vendo um strike maior. Então eu vou até fazer o exemplo aqui direto com os mesmos strikes. Eu vou comprar a Petro de strike 23 e 28, só que nesse caso aqui é uma put, a Petro U, e vou vender o strike maior, que é 23,78. O que muda quando a gente está falando de trava de alta com put? No caso da trava de alta com put, como as puts mais dentro do dinheiro são as com strike maior, ela é o inverso das calls, então a gente recebe mais pela vendida do que a gente pagou pela comprada. Então essa é uma operação onde a gente tem crédito. Estava falando de pagar 26 centavos na trava de alta com call. Nesse caso aqui a gente está recebendo 25 centavos, né? A gente está recebendo 25 centavos por essa operação. E vejam que o gráfico de payoff ele é exatamente igual ao da trava de alta com call, ou seja, a gente precisa que o preço vá a nosso favor, a gente precisa que o preço suba para que a gente tenha lucro, mas nesse caso a gente está recebendo um crédito pela operação ao invés de pagar por ela. Um outro ponto que é importante a gente saber das travas de alta com put é que as travas de alta com put chamam margem, porque a gente tem um possível prejuízo maior do que o lucro que a gente teve, né? Nesse caso aqui a gente está recebendo 25 centavos e a gente pode, no pior cenário, ter que pagar os 50 centavos, então a gente teria 25 centavos de prejuízo. Nesse caso a gente está falando de uma trava de 1 para 1 aí, basicamente, né? O tanto que a gente tem para ganhar, o tanto que a gente tem para perder. E aí, como a gente pode, inclusive, ser exercido na ponta, no dia do vencimento, a gente pode ser exercido na ponta vendida primeiro do que na comprada. E vamos supor, por exemplo, que no dia do vencimento a Petrobras está a 23,30. A gente vai ser exercido na ponta vendida, porque ela está abaixo do 23,78, mas a gente não tem direito de exercer a ponta comprada. Então, o que vai acontecer com a gente? A gente vai ter que comprar as ações, né? Porque a gente vendeu uma put, a gente tem uma obrigação de comprar uma ação. A gente vai sair dinheiro do nosso caixa para comprar essas ações, a gente vai ter que vendê-las imediatamente no dia do vencimento para que a gente não fique com essa ação. Então, essa é a principal diferença das travas de alta com call para as travas de alta com put. Nos dois casos, a gente tem um lucro máximo definido. No caso da trava de alta com put, é o que a gente recebeu. No caso da trava de alta com call, é a diferença entre os strikes menos o que a gente pagou. E aí, a gente vai escolher qual é mais conveniente, dependendo do nosso cenário, quando a gente estiver montando essa operação. E aí, como é que a gente desmonta, né, uma trava de alta? Essa é uma pergunta importante. Como é que a gente desmonta uma trava de alta com call ou uma trava de alta com put? Para desmontar a operação é muito simples, pessoal. É só a gente ir lá no home broker e fazer o processo inverso. Se eu tinha comprado a Petro 226, eu vou lá e ponho uma boleta de venda da Petro 226 e vendo ela, né? E aí eu vou lá e compro de volta a Petro 243. Quando eu monto a operação, eu compro uma call, eu estou comprando um contrato, eu tenho esse contrato até que eu venda ele. Depois que eu vendi, acabou, não tem mais obrigação nenhuma com a operação. Então, para desmontar as travas de alta, é simplesmente fazer o processo inverso. Se eu comprei, eu vendo. Se eu vendi, eu compro. E aí acabou, a trava de alta está desmontada no lucro ou no prejuízo. Basicamente é isso. Então, pessoal, as travas de alta são essa operação que é uma das mais simples que a gente tem. São só duas pernas. É super simples de montar. Vocês viram aqui como é que é o gráfico de payoff, como é que a gente faz quando a gente usa elas. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um grande prazer em respondê-las. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é só. Um grande abraço para vocês.